Olá, sou Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra, e estou aqui para falar com vocês na apresentação do primeiro curso de preparatório do Setembro Amarelo. E o tema que eu vou falar é sobre intervenções nessa era da Covid, prevenção do suicídio. As intervenções para reduzir o risco de suicídio. Volta tudo que eu engasguei muito. Podemos começar? Sim. Tá. Olá, sou Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra. Estou aqui para apresentar para vocês as intervenções necessárias para reduzir o risco de suicídio nessa era da Covid-19. Sou médica psiquiatra pela ABP. E quero falar, sobre intervenções para reduzir o risco de suicídio na era da Covid. Aqui meus interesses de conflito, aqui estou em caráter voluntário para a ABP. Nós temos que pensar que já antes da pandemia, em 2016, esse trabalho australiano mostrava qual é o maior impacto na redução de morte por suicídio. O que é que devemos fazer? E mostrava que é uma abordagem sistêmica, multidimensional e multifatorial. Primeira coisa é a redução de acesso aos meios letais do suicídio. Depois, as diretrizes da mídia de reportagem responsável. Campanhas de saúde pública, principalmente para conscientização de toda a comunidade, como é o Setembro Amarelo. O treinamento de clínicos, médicos de todas as especialidades, principalmente aqueles que estão na frente de pronto-socorro, dos serviços de urgência, de UTI, para que possam saber como manejar as situações quando há tentativa e risco de suicídio. Programa para profissionais de entrada, que dá o primeiro atendimento, a polícia, o bombeiro, as empresas, chefes e funcionários. E maior importância está tendo nos últimos tempos são os programas de prevenção de suicídio nas escolas e também empresas, principalmente entre os adolescentes, onde toda escola já deve ter uma programação de prevenção, para quando acontecer algum suicídio já ter como fazer. E psicoterapia para o paciente e também a família. Além de cuidados posteriores coordenado sempre que se faz o atendimento, o acompanhamento individual para aquelas pessoas que tentaram o suicídio. É importante nós lembrarmos que foi em 2019, o brasileiro Gustavo Turek, ele, embora esteja no Canadá, ele fez essa publicação bastante interessante, onde ele destaca a prevenção ao risco de suicídio, que é válida agora também na era da Covid. Ele fala das intervenções universais, que são para toda a população, como restrição aos meios de acesso e a campanha para conscientização sobre o suicídio. Intervenções seletivas para aquelas pessoas que têm algum transtorno mental, intervenções farmacológicas, programas de educação para médico de todas as áreas e diretrizes de tratamento. E intervenções indicadas são aquelas pessoas que, de fato, têm o risco de suicídio, onde nós vamos fazer abordagens psicológicas, psicossociais e ter serviços de crise se houver necessidade de uma internação. Ele também aponta avaliação de risco. Em geral, ocorre nos departamentos de emergência, pronto-socorro, serviço de atenção primária, e precisa que haja o que nós não temos no Brasil, prontuário eletrônico por todo o sistema comunicante. E também ele aponta, o que nós temos que fazer para identificar a doença psiquiátrica, principalmente o transtorno depressivo e o transtorno bipolar, o abuso de substâncias, esquizofrenia e transtorno de personalidade, assim como traços psicológicos, principalmente ansiedade, impulsividade e a falta de esperança. Tudo isso vai reduzir a taxa de suicídio e o impacto no comportamento suicida. Sabemos da importância da interação de fatores de risco, os fatores biológicos, psicológicos e os fatores sócios e ambientais.
Tudo isso mostrando como eventos de vida. E principalmente se a pessoa tem meios letais, o que favorece, infelizmente, a fatalidade. E na pandemia, todos nós tivemos que lidar com todos esses fatores, tanto que muitas pessoas, pelo impacto psicológico e psiquiátrico da Covid, resultante aí das restrições, das mudanças de comportamento que tivemos teve, de um certo modo, afetado o seu estado mental, isso de um modo global. Mas, infelizmente, ainda não sabemos as consequências futuras para a vida que teve todo esse período de 2 anos e meio a 3 anos da Covid. Nós só vamos ter revelados isto com o tempo. E sabemos que tudo isso pode levar a situações que, como exigiu que todos nós estivéssemos conectados o tempo todo e ainda multitarefa, cuidando de filhos, da casa, dos afazeres, da profissão, tudo isso exigiu de nós um esforço que, sem dúvida, tem repercussões até nos dias de hoje. E com isso, no comecinho de 2020, saiu uma série de artigos mostrando o impacto da pandemia da Covid-19 sobre as taxas de suicídio, mostrando o isolamento que a Covid-19 apresentava, a questão da incerteza, os problemas econômicos e aí a vulnerabilidade pessoal de cada um. Tudo isso favorecendo os já conhecidos fatores de risco, exacerbando o transtorno psiquiátrico, a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno do estresse pós-traumático, também o transtorno de uso de álcool, que isso foi apontado que aumentou na ordem de 30% em toda a população global, e outras condições psiquiátricas. Isso tudo poderia levar ao suicídio. Então, todos os alertas foram levantados para que a gente pudesse dar conta disso. E aí vem um trabalho importante em 2021 da Christiane Montier, onde ela fala sobre as oportunidades que a prevenção do suicídio tem na era da Covid-19, transformando a situação em oportunidades para tratamento. Embora ela enfatize que nem todos os países possuem sistema de coletar dados e registros vitais de qualidade, incluindo dados sobre o suicídio, além do estigma e a complexidade dos sistemas médicos e jurídicos envolvidos na coleta desses dados. Mas ela destacou nesse trabalho aí algumas situações onde nós temos aí a crise suicida, onde vai exigir o atendimento, muitas vezes a necessidade de hospitalização, a doença mental, o aumento do consumo de álcool e o estresse financeiro. Ainda nessa mesma situação, tivemos aí o acesso ao meio, onde muitas pessoas tiveram consequência de ter medicação mais do que o controlado por causa do acesso difícil aos médicos, além da violência doméstica e também a mídia, né, não fazendo adequadamente as suas comunicações. Todas estas coisas levou a uma situação bastante complexa. E sabemos que a patologia dual, depressão e drogas, é uma combinação nada boa. Sabemos que todas as drogas funcionam como depressoras de sistema nervoso central, agravando a depressão. E a depressão pode, muitas vezes, aumentar o uso das drogas. E foi o que a gente viu nessa pandemia. E, recentemente, agora em julho de 2022, saiu um artigo de que aumentou o consumo da maconha, tanto pela liberação quanto pelo lockdown. Isso é um artigo publicado no Medscape em 2022, mostrando o quanto é importante a gente estar alerta. A resposta ao estresse nessa pandemia ficou sujeita à vulnerabilidade individual de cada um, de acordo com as interações dos fatores de risco e seu estresse emocional. E também
de outro lado, que favoreceu o enfrentamento da pandemia e também a reação ao estresse, a resiliência, que também é a capacidade de minimizar e superar os efeitos nocivos. E essa pandemia testou a resiliência de todas as pessoas. Umas estavam mais vulneráveis e outras mais resilientes, o que sem dúvida colabora para a melhora. Isso tudo é importante porque a proximidade de um amigo que tenta suicídio leva-nos obrigatoriamente a pensar no comportamento de contágio, o famoso efeito Werther, que vem do romance do Goethe, onde o jovem Werther, ao perder sua amada, se suicida. Essa proximidade com um amigo que tentou ou morreu por suicídio pode encorajar outros adolescentes ou outras pessoas na imitação. E sabemos que na população vulnerável de 15 a 19 anos, o aumento de 2 a 4 vezes o risco de suicídio. Então, o suicídio divulgado, ele pode ser gatilho para outros suicídios, naquela pessoa que está suscetível e sugestionável. E essa preocupação que a gente tem com esse comportamento de contágio é porque ele pode se espalhar por escolas, comunidades, principalmente quando tem uma celebridade envolvida. Portanto, as escolas e empresas precisam estar preparadas para acolher melhor as pessoas traumatizadas emocionalmente pela pandemia e também com a possibilidade de risco de suicídio. Aqui esse trabalho, essa revisão de Mann, o psiquiatra, que ele fez uma revisão sistemática e ele encontrou o que nós já sabíamos, que 90% das pessoas falecidas por suicídio tinham consultado o departamento de emergência, médicos do cuidado primário ou algum serviço de saúde no ano anterior. Desses 90, 50% tinham consultado no mês anterior e 30% na semana anterior ao suicídio. 40% tinham visto médicos do cuidado primário no mês anterior à sua morte por suicídio. E, infelizmente, 20% tinham passado pelo serviço de saúde mental no mês anterior à morte por suicídio. E ele enfatiza que precisa mais pesquisas investigando para avaliar esses resultados. E ele deixa 3 alertas. O risco na primeira e segunda semana após alta psiquiátrica, o risco após alta no pronto-socorro por tentativa de suicídio, principalmente se a pessoa não é encaminhada por uma internação ou para um atendimento ambulatorial, e também o risco nas primeiras semanas após iniciar um antidepressivo, mostrando com isso uma preocupação do despreparo profissional. Isso é importante porque, de um certo modo, nós fazemos assim a intervenção. Esse estudo chama atenção para aquilo que nós já sabíamos. Tudo isso leva para que a gente possa fazer uma avaliação clínica competente. Fatores de risco são importantes, então nós temos que questionar prioritariamente, com adequação, claro, mas perguntar sobre o desejo de morte daquela pessoa, se ela tem a existência de um plano suicida e se ela já tem disponibilidade dos meios letais. E não deixar de discutir explicitamente com o paciente o que ele pensa, o que ele tem e, principalmente, se há planejamento. E também, fundamental, ações voltadas para o vínculo familiar. Se nós vamos poder contar com o suporte destas pessoas familiares ou se, ao contrário, essas pessoas não têm estrutura e não conseguem. Tudo isso pensando na prevenção do risco de suicídio nesse período da era da pandemia. Eu gosto muito de enfatizar, avaliar as razões para viver. Vários trabalhos na literatura apontam que a crença de que é aceitável acabar com a vida, e isso está muito frequente na população dos adolescentes, onde acha que tudo é descartável, até a vida passa a ser descartável. Isso aumenta em 14 vezes
a possibilidade de a pessoa fazer um planejamento suicida. Então, esses indivíduos tendem a ser ambivalentes, como nós sabemos, querendo viver e querendo morrer. E é justamente nessa ambivalência que nós devemos atuar. Então, é útil nós perguntarmos razões para viver. Perguntar sobre alguma responsabilidade pela família, como mostra a foto, esse pai com os seus filhos, a objeção moral ao suicídio ou uma objeção do ponto de vista religioso e espiritual, medo de desaprovação de alguma pessoa que ela tenha grande consideração. E eu tenho visto muito na população de adolescentes, afeto por animais. Muitas vezes a razão de viver é o cachorro, o animalzinho, como na foto onde a menina está, ou o menino está com o seu gato. Eu já vi muitos adolescentes que falam que não se matam porque têm amor ao seu pet. E isso, discutir as razões para viver, pode ser reconfortante, tanto para o paciente quanto para o médico. Não menos importante é a questão da pós-venção. O pai da suicidologia, Schneider, em 1972, ele já falava que a vida é alterada por essa perda, pela morte por suicídio. A morte de uma pessoa não é apenas um fim, é também um começo para os sobreviventes. E aqui eu quero destacar o que é sobrevivente. A psicóloga Karen Scavazini, na sua publicação em 2017, ela sugere, porque no inglês há dois termos, mas no português não, então se chama tudo de sobrevivente. Mas no inglês, a palavra survivor quer dizer as pessoas que perderam alguém por suicídio. O uso do sobrevivente enlutado é a expressão que nós usamos em português para dizer o survivor. Já a pessoa sobrevivente de uma tentativa, ela tentou sobre o suicídio, mas conseguiu não ter letalidade, então esse termo na língua inglesa é o suicide attender. É importante a gente diferenciar, porque atender, prestar atenção à pessoa que é um sobrevivente enlutado pelo suicídio, também é prevenção, porque muitas vezes pode, infelizmente, precipitar novas tentativas. E assim, para finalizar, eu mostro a vocês quais as orientações gerais para a preservação da vida, que é com isso que nós reduzimos o risco de suicídio. É desde planejar uma gestação e desejar essa gestação, os cuidados no pré-natal, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na vida adulta e, inclusive, na melhor idade. O tempo todo, a preservação da vida faz com que a gente tenha prevenção do suicídio. É esta mensagem que eu queria deixar para vocês, com isso, trazendo essa contribuição para que todos nós, no Setembro Amarelo, possamos ter argumentos, possamos ter o que falar para auxiliar a população, a comunidade, os colegas médicos com estas informações. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui e que vocês possam repassar o que aprenderam e todo esse curso para que a divulgação com qualidade seja feita. Muito obrigado pela atenção. Beijo grande a todos vocês.